Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar das propriedades químicas dos alcanos. Portanto, o tema dos propriedades químicas dos alcanos. Bom, as propriedades químicas são aquelas propriedades que são observadas através da alteração química, através da transformação química de uma substância. Ou seja, nós iremos perceber se uma certa substância apresenta uma determinada propriedade química a partir do momento em que essa substância estiver a sofrer uma reação química. Então, basicamente, este é o conceito de propriedade química. Bom, em termos gerais, na aula de hoje, nós estaremos a falar das principais reações químicas em que os alcanos participam. Então, nós temos aqui uma informação importante que diz o seguinte: os alcanos sofrem reações de substituição. Por que os alcanos sofrem reações de substituição? Bom, porque os alcanos são substâncias saturadas. Ou seja, os alcanos apresentam entre os átomos de carbono apenas ligações simples. Então, os alcanos são compostos saturados. Então, por causa disso, sofrem de preferência reações de substituição. Então, como é que vai ocorrer a reação de substituição? Algo tão simples. No geral, nós vamos ter átomos de hidrogênio a serem substituídos por átomos de outros elementos ou por grupos de átomos. Então, é assim como vai ocorrer a reação de substituição. Então, os alcanos sofrem reações de substituição. Bom, para que nós possamos prever quais vão ser os produtos de uma reação de substituição no alcano, nós temos que ter em conta a famosa regra de Markov-Nikov. Então, esta regra aqui é que nos guia, neste caso, na determinação dos produtos numa reação de substituição. O que é que diz a regra de Markov-Nikov? Algo tão simples. Em reações de substituição, será substituído o hidrogênio ligado ao carbono menos hidrogenado. Ou seja, ao realizarmos a reação de substituição, nós sempre iremos, neste caso, substituir o hidrogênio que será ligado ao carbono menos hidrogenado, de acordo com a regra de Markov-Nikov. Então, quais são as principais reações de substituição? Bom, eu hei de listar aqui primeiramente. Então, os alcanos vão sofrer as chamadas, neste caso, reações de halogenação. Então, uma reação de halogenação consiste na reação com halogênios, que são os elementos do sétimo grupo. Então, aqui, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, vamos ter as reações de halogenação. Vamos ter também o que nós chamamos de nitração. Neste caso, a nitração vai consistir na reação com o ácido nítrico. Vamos ter também aqui o que nós chamamos de sulfonação. Então, a sulfonação consiste na reação com o ácido sulfúrico. E também vamos ter aqui as ditas, neste caso, o quê? Reações de, neste caso, oxidação, que na prática vão ser, neste caso, as reações de combustão, né? Vamos destacar as reações de combustão, já que estamos a falar em termos gerais das principais reações dos alcanos, não é? Então, agora vamos detalhar cada tipo de reação, como é que cada reação química vai ocorrer. Então, vamos inicialmente falar aqui acerca das reações de halogenação. Então, vamos lá. Halogenação. Aqui, halogenação. Então, a halogenação é a reação de um alcano com, neste caso, os halogênios, né? Que são os elementos do sétimo grupo principal da tabela periódica. Bom, vamos supor que eu tenho aqui um metano, que é um alcano mais simples, a reagir aqui com o cloro. Esta reação ocorre na realidade na presença da luz. Então, como é que vai ocorrer a reação? É simples de perceber. Bom, eu vou tentar desenhar aqui a estrutura do metano para que nós possamos perceber como é que a reação ocorre.
Então, o metano basicamente representa-se desta maneira aqui. Vamos ter aqui esses 4 hidrogênios aqui. Então, significa que essa substância pode ser escrita assim. Então, nas reações de substituição, nós iremos substituir o quê? Neste caso, um dos hidrogênios, mas nesse caso, no carbono menos hidrogenado. Neste caso, temos um único carbono. Então, qualquer um dos hidrogênios aqui pode ser substituído. Então, aqui no cloro, quando se escreve Cl2, é como se eu tivesse o quê? Na realidade, um cloro que se liga a outro cloro. Então, o que vai acontecer aqui é que um desses hidrogênios aqui vai ser substituído aqui pelo cloro. Então, se eu tiver aqui isto aqui, né? Então, na prática, eu escrevi isto aqui da seguinte maneira. Metano, metano. Cloro, cloro. Então, o que vai acontecer? Um cloro há de vir e há de substituir aqui um hidrogênio. Então, um cloro sai e substitui um hidrogênio. Então, vejam aqui. Então, aqui tínhamos 2 cloros e um dos cloros, o que é que fez? Substituiu um hidrogênio. Então, restou outro cloro. Então, é este cloro que resta, este que há de vir ficar no lugar do hidrogênio. Então, é isso que vai acontecer. Então, neste caso, ficamos com o quê? Com um CH. Então, tínhamos 4 hidrogênios, substituímos um, então ficaram 3. Colocamos aqui 3. No lugar deste hidrogênio entrou um cloro. Então, vamos ter aqui Cl. Mas vejam aqui que quando o hidrogênio liga-se a um cloro, forma o quê? HCl. Então, vamos ter aqui mais HCl. Então, temos aqui a reação já devidamente completada. Então, temos basicamente isto aqui. Um outro exemplo. Vamos pegar aqui o etano. Então, o etano a reagir, por exemplo, com o bromo. Então, a reação também ocorre na presença da luz. Então, basicamente, a mesma coisa aqui acontece. Neste caso aqui, os 2 carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênios. Então, podemos substituir qualquer um dos hidrogênios, ou neste carbono, ou neste aqui. Tanto faz. Então, vamos tentar colocar isto deste lado. O etano, vamos ter aqui 1, depois 2 carbonos, aqui hidrogênio, 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 aqui hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Agora, o bromo, o que é Br? É Br e Br. Então, aqui vamos ter o que? Br e Br. Então, neste caso, o que vai acontecer aqui? Então, um bromo há de vir aqui substituir, por exemplo, este hidrogênio. Então, um bromo sai, substitui um hidrogênio. Então, no lugar aqui do hidrogênio, liga-se outro bromo. Então, é assim como vai acontecer. Então, neste caso aqui, temos este carbono com 3 hidrogênios. Então, ficamos aqui com o quê? Com CH3, ligação. Agora temos o segundo carbono. Neste carbono aqui, foi substituído um hidrogênio. Então, ficaram 2 hidrogênios. Então, ficamos com isto aqui. E no lugar deste hidrogênio entrou um bromo. Então, Br. Agora, o que aconteceu? Este hidrogênio ligou-se com o bromo. Então, forma aqui o HBr. Então, temos aqui os produtos. Agora, vamos supor que eu tenho aqui o propano, que é o CH3, CH2, CH3, a reagir aqui com o cloro, por exemplo. Bom, neste caso aqui, temos que, de fato, aplicar o quê? A regra de Markov-Nikov. Por quê? Porque neste caso temos aqui esses 2 carbonos com a mesma quantidade de hidrogênios, mas este aqui tem a menor quantidade de hidrogênios. E a regra de Markov-Nikov já diz que nas reações de substituição será substituído o quê? O hidrogênio ligado ao carbono menos hidrogenado. Então, neste caso aqui, temos que procurar aquele carbono que tem menos hidrogênios. E é nesse carbono que nós iremos substituir o hidrogênio por um radical ou por um outro átomo. Então, neste caso, é assim como vai acontecer. Então, quais é que vão ser os produtos? Então, neste caso aqui vamos ter o quê? Cl, Cl. Então, significa que um cloro aqui vai ter que substituir o hidrogênio aqui. Por quê? Porque é aqui onde nós temos menos hidrogênios. Este é o carbono menos hidrogenado. Então, neste caso aqui, estamos a querer dizer o quê? Que vamos ter o seguinte. O CH3, eu estou a copiar a mesma equação, porque aqui já não há espaço. CH2, CH3, a reagir aqui com o cloro.
Então, neste caso aqui, a reação ocorre na presença da luz. Então, aqui vamos ter o quê? Vamos ter Cl, Cl. Então, um cloro há de vir substituir um hidrogênio aqui. Então, no final, ficamos com C. Neste caso, H3. Agora, o que é que vai acontecer? Um cloro entrou aqui. Então, vamos ter aqui Cl. Aqui vamos ter um hidrogênio. Depois, CH3. Mais o que é o HCl. Então, basicamente, é assim como ocorre a reação de halogenação. Entendido isso aqui? Agora vamos falar aqui acerca da reação de nitração. Então, eu vou virar aqui esta folha. Então, vamos ter aqui B, a nitração. A nitração é a reação de um alcano com o ácido nítrico. Com o ácido nítrico. Então, vamos supor que eu tenho aqui esta substância aqui. Eu tenho esta substância aqui a reagir com o ácido nítrico. Então, tenho aqui o ácido nítrico. Então, no geral, nós vamos escrever o ácido nítrico sempre assim. Vamos escrever assim. Então, neste caso, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer na realidade? Este grupo aqui, OH, há de vir tirar o que? Este hidrogênio no carbono menos hidrogenado. Então, sempre no carbono menos hidrogenado. Agora, restou o grupo nitro. Então, este grupo há de vir ficar no lugar do hidrogênio. Então, ficamos com CH3, C, agora CH3 ali. Agora, tiramos hidrogênio, entrou o grupo nitro. Então, ficamos com... E depois vamos ter isto aqui. Então, o que que aconteceu? Temos aqui OH, hidrogênio. Então, 2 hidrogênios. Vamos aqui com H2 com oxigênio, H2O. Então, temos aqui uma reação de nitração. A reação de um alcano com ácido nítrico. E temos aqui C, o que nós chamamos de sulfonação. Então, a sulfonação é a reação com o ácido sulfúrico. Então, vamos supor que eu tenho aqui esta substância aqui. Tenho esta substância aqui a reagir aqui com o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico vai ser representado assim. Vamos representar assim. Então, é uma reação. Agora, o que vai acontecer? De acordo com a regra de Markov-Nikov, temos que substituir o hidrogênio ligado ao carbono menos hidrogenado. Então, é aqui neste carbono aqui. Então, este grupo aqui, OH, vai vir aqui tirar este hidrogênio e é de levar. Então, no lugar do hidrogênio, este grupo aqui é de vir ficar aqui. Então, ficamos com CH3, CH, depois C. Então, aqui temos o CH3. Então, aqui tínhamos hidrogênio, saiu, então entrou o grupo sulfônico. Então, ficamos assim. E depois, isto aqui. Então, temos o quê? Hidrogênio, hidrogênio, 2 hidrogênios. Então, temos aqui H2, oxigênio, H2O. É por isso que temos aqui a formação do quê? Da água. E também podemos ter aqui as reações de combustão, que neste caso não são necessariamente reações de substituição como tal, mas são reações dos alcanos também. Então, vamos ter aqui as reações de combustão. Combustão. Bom, as reações de combustão podem ser de 2 tipos. Podemos ter o que nós chamamos de combustão completa. Quando é que uma combustão é completa? Quando os produtos são o quê? Dióxido de carbono e água. E incompleta. Então, quando é que a combustão é incompleta? Quando os produtos são monóxido de carbono e água. E em casos mais extremos, podemos ter a formação de carbono e água também. Então, é possível ter isso aqui. Então, podemos ter estes 2 casos aqui. Então, agora, vamos tentar colocar isso aqui assim. Então, vamos colocar aqui algumas reações básicas, né, de combustão. Então, vamos ter aqui uma combustão, por exemplo, uma combustão completa, né? Então,
Vamos supor que eu tenho aqui um metano, que é o CH4, a reagir aqui com o oxigênio. Então, recordando que sempre uma reação de combustão é a reação com o oxigênio. Então, neste caso aqui, se é uma reação de combustão completa dos produtos dióxido de carbono e água, vou ter aqui, isto aqui, acho que é água. Então, temos aqui 4 hidrogênios, aqui 2, colocamos aqui 1, 2. Então, temos aqui 2 oxigênios. Então, este 2 com 1 que está aqui, ficamos também com 2 oxigênios. Ao todo aqui temos 4 oxigênios. Então, para acertar, vamos colocar aqui 1, 2. A equação está acertada. E também podemos ter aqui a combustão, neste caso, incompleta. Então, na combustão incompleta, podemos ter aqui os produtos monóxido de carbono e água, ou carbono e água. Então, CH4 a reagir aqui, por exemplo, com o oxigênio para formar monóxido de carbono e aqui o que é a água. A reação de combustão incompleta ocorre quando a quantidade de oxigênio é baixa. Temos uma baixíssima quantidade de oxigênio. Então, neste caso aqui, como é que fica o acerto desta equação? Então, aqui vamos colocar aqui 1, 2, e depois vamos ter o que aqui? Temos aqui 2 vezes 2 dá 4, então já acertamos aqui. Então, oxigênio, aqui temos 1, aqui os 2 dá 3, então podemos colocar aqui assim. Mas para evitar isso, podemos multiplicar isso aqui por 2. Ficamos aqui com isso aqui. Não, 2, CO, mais 4. Isto aqui. Então, é possível esta reação química aqui. Ou então, no caso mais extremo, podemos ter a formação do carbono mesmo. Então, neste caso, vamos ter o quê? Vamos ter basicamente esta reação. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer aqui nesta aula e até a próxima aula.